Deus é bom. Nada acontece por acaso. Uma coisa Deus disse, duas coisas eu ouvi. Eu saí daqui na quinta-feira com esse texto, e eu dizendo: Senhor, como que pode? E aí eu fui começando a entender algumas coisas, e Deus foi ministrando meu coração, porque uma vez Deus diz, e outras vezes as situações nos dizem. E eu não sabia que ia viver esse texto na sexta-feira. Sexta-feira a gente mudou essa semana, e a gente estava terminando de arrumar algumas coisas em casa, subindo, descendo a escada, e eu estava descendo umas caixas com a pastora, e a gente desceu as caixas, e eu falei com ela: segura aí, fica aqui embaixo um pouquinho, que faltou um negocinho lá em cima. Era uma tampa de vaso sanitário, mais uns fios, uma caixinha assim, e eu pus a caixa, pus a tampa do vaso que ia jogar fora, pôr no lixo em cima, e eu peguei a caixa, e quando eu peguei a caixa, a sensação que eu tive é que eu tomei um coice no meio do peito, e eu caí sentado. Eu caí sentado e perdi o sentido, apagou tudo. A minha cachorra Atena, a Pitbull, ela latia, ela vinha, me lambia, ela me cutucava, porque ela sabia o que estava acontecendo. O relógio disparou: emergência, emergência, emergência. E ela lá embaixo, e eu consegui me arrastar um pouco, e fui indo, e consegui sentar na soleira da porta do rancho. E ela subiu dizendo: poxa, estava te esperando lá embaixo, você demorou, você está sentado aí. E ela não percebeu, porque eu estava de costas para ela. E quando ela viu, ela disse: vou para o hospital agora. E eu cheguei no hospital, eu estava tendo um ataque cardíaco supraventricular de novo, pela terceira vez. E foi aquele corre-corre. E eu me lembro que antes de descer do carro, eu olhei para ela e disse: eu te amo. O Felipe me pôs na cadeira de roda e me levou lá dentro, e quando cheguei na triagem, a menina que faz a triagem colocou o oxímetro no meu dedo. Ela já olhou para mim, pôs a mão no peito. O Felipe falou: agora você fica, daqui você não entra mais. E já correram comigo. E quando cheguei naquela sala de emergência, tinha uma equipe toda ali. E eu já sabia o que estava acontecendo. Não era a primeira, não era a segunda, era a terceira vez. Porque uma vez Deus falou, e eu estava entendendo que a situação estava me falando pela terceira vez que o poder pertence a Ele. Então uma vez Deus disse, 3 vezes eu ouvi. E eu fui entender no texto. E o coração estava mais de 200. A última que eu tive em 2019, agora, eu cheguei no hospital, o coração estava 206. E esse dia estava quase perto de 300, eu já estava fibrilando. Quando o coração petrifica, quando o coração ele trava. E eu vi aquela correria toda, e começa a me picar, e procura acesso e não tem veia. O médico falando comigo: o senhor precisa ficar calmo. A médica, uma baixinha, 1,50 m de gente, uma Davi. Ela correu, pôs uma escadinha assim do lado, assim, subiu com o desfibrilador. Ela disse: eu vou chocar ele agora. Eu falei: já estou em choque. Ela disse: vamos trazer você de volta. E eu me lembro que eu olhei para ela e falei: doutora, não faz isso, eu estou consciente. Eu estava dizendo para ela: você já viu nesses filmes, quando pega o desfibrilador e bate, o cara está morto, ele quase que ele flutua com o choque no peito. E eu falei: eu vou sentir tudo isso, e consciente, e clamando ao Senhor. E ela vindo: eu vou chocar, eu vou chocar, eu vou chocar, vamos agora. E eu disse a ela: me dá o remédio. Ela disse: o que? Eu falei: o remédio, me dá adenosina, me dá. Ela falou: você já sabe até o nome do remédio. Eu falei: uma vez Deus disse, e eu estou ouvindo pela terceira. E então ela falou: então, o que vocês acham? Vamos tentar? E
quando ela disse, o que vocês acham, vamos tentar, tinha um outro médico do lado dizendo, ele está infartando, e o coração está tão acelerado que a minha cabeça não consegue parar, e eu começo a tremer, e tipo convulsão, e eu dizendo para ele, não estou infartando, eu não estou infartando. E assim, eu sempre disse, né, que no meio do caos Deus levanta os seus profetas, e eu estava como profeta no meio do caos, falando para a equipe médica o que precisava acontecer, e estava comendo daquelas palavras que eu prego, estava vivendo aquilo que eu prego naquele instante. E ela, como chefe, ela olha para a equipe e diz assim, o que eu faço? A sensação não é boa quando você quando você ouve um líder dizer isso, porque um líder, ele está ali justamente para decidir. Está todo mundo olhando para o líder, e quando o líder olha para os outros e diz assim, não sei. Aí você fala, deu ruim mesmo, porque o cara que está aí para decidir, para apontar o norte, para ser a bússola, ele está olhando e dizendo, não sei, não tenho poder para resolver isso. Eu estava conversando hoje de manhã com o pastor Tecel ali no gabinete, aquela situação que de repente você está passando e você diz assim, não tem mais o que fazer. Você já passou por uma situação dessa? Eu já passei algumas vezes na minha vida. Você olha e você diz assim, não sei mais o que eu faço. Não tem mais o que se fazer. E quando chega nesse não tem mais o que se fazer, você precisa lembrar que todo o poder pertence a Ele. E que Ele não perdeu o controle, que Ele sabe exatamente o que vai fazer. E então ela diz, prepara uma bomba, prepara uma porção, uma dose dupla disso aí com mais não sei o que e põe. E ela disse, você já sabe o que vai acontecer então, né, Marcelo? Eu falei, já sei. Ela falou, você vai parar. Eu falei, eu sei, mas você vai parar e vai voltar. Eu falei, eu sei, porque quando dá esse remédio é como você está andando com um carro com câmbio manual e de repente o carro morre, sabe? Quando você está andando e de repente você está numa quarta, você põe uma terceira para ele pegar no tranco. É isso aí que acontece no coração. Ele dá uma capotada assim. Você para e aí ele pega no tranco de novo. E quando ela levantou o braço, porque tem que dar com o braço assim, e o enfermeiro deu e escapou a veia. E eles olhando no monitor e o monitor apitando. Pá, 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 pá. Eu disse, escapou a veia. Mas aí disse escapar a veia, você já não está conseguindo mais falar. E o médico disse, não escapou a veia, choca ele, choca que o remédio não fez efeito. Eu disse, está ardendo, escapou a veia, tenta o outro braço. E aí fura o outro braço e não pega a veia. E conseguiu pegar uma veia aqui em cima. E ela diz, dá outra. E o médico que estava do lado disse assim, doutora, mas já foi, tipo, se entrar a segunda agora... E ela disse, dá outra. E só que dá outra, ela já relou um negócio daquele no outro para ver se estava funcionando. E eu falei, meu pai, e ela em cima de mim. E eu falei, todo o poder pertence ao Senhor. Se tiver que ser, não tem o que fazer. Então, aplicou a segunda e todo mundo olhando para mim, olha para o monitor, e olha para mim, olha para o monitor. E não fez efeito. E ela disse, afasta, 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 decidido. Quando ela foi levar o negócio, pá, 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 tum, 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 tum. Ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que sensação de poder respirar de novo, de você entender que naquele momento, querido, não há o que se fazer. Talvez se eu
tivesse que dar um título para essa mensagem nessa noite, seria: e quando não há mais o que fazer? Entenda que o poder pertence a Ele. E ela segurou minha mão e disse: você sabe que você não vai embora, né? Eu falei: sei. Corre, prepara a UTI para ele. Monitore e põe na UTI. Não tinha vaga de UTI. Eu disse: doutora, no meio de uma pandemia, me manda embora para casa. Eu disse: você tá maluco. Mas de jeito nenhum. Me levaram para o PA, pronto-socorro ali de emergência, sala do lado, e ali eu fiquei. Foi umas 5 horas da manhã, eu já não estava aguentando mais, já estava orando, porque a gente aqui fora, a gente olha para o relógio e diz assim: meu Deus, como passou o tempo. É porque você não sabe o que é ficar lá dentro do hospital. Parece que em vez do relógio fazer assim, ele volta para trás, ele volta no sentido anti-horário e não passa. E eu torcendo para dar 6 da manhã, para trocar o plantão, para entrar o próximo, para me liberar. Às 5 da manhã o enfermeiro vem, pulseira no pulso, ele me pôs a tesoura, cortou. Falei: o que você está fazendo? Ele falou: estou trocando sua pulseira para UTI, você vai para UTI, você não vai embora. E nessa, fazendo exame de sangue de 3 em 3 horas, e ele disse: teve um exame seu aí que deu ruim. Eu falei: meu pai, todo poder pertence a Ele. Todo poder pertence a Ele. Aí veio outro e disse assim: vou colher o sangue do outro braço. E mandou para o laboratório. Quando veio trocar o plantão, a médica passou o plantão, me disse: esse vai subir para a UTI, assim, 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 assado. Aí ela falou: mas saiu o resultado do exame? Vamos lá ver. E pega o exame, olhou e disse: 2 bons, 1 ruim e mais 1 bom. 3-1 pro bom. Tira a pulseira de UTI, deixa ele na enfermaria. Eu falei: Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu falei: mas ainda não tá bom. O Senhor é bom, mas a situação ainda não é boa. Aí trocou o plantão, veio a outra médica 8:30 da manhã e ela olhou para mim e disse: o senhor tá bem, né? Eu falei: tô bem. Ela falou: o senhor vai para casa. O senhor vai para casa. Eu falei: graças a Deus. Por isso tivemos que adiar ontem a rede de homens. Não tinha a mínima condição de estar aqui. Dormi praticamente o dia todo, o efeito dos remédios. Esqueci da Sara, que foi lá me ajudar. Um anjo de Deus colocou lá, a pastora ligou para ela, ela foi lá, estava de folga, entrou lá no hospital e resolvendo as coisas. Quando acordei à tarde, comecei a estudar essa palavra. Lembro que eu postei a foto da Bíblia, das Bíblias, estava com as Bíblias abertas, estudando, postei no grupo de pastores. O pastor Leonardo disse assim: pastor, paizão, o senhor não para nunca. E eu respondi meio que até metido em inglês para ele. Eu disse: não posso, I have a dream. Eu não posso, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver essa nação rendida ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um sonho de dizer para todo mundo que o Senhor é bom e o seu amor dura para todos sempre. Eu tenho um sonho de continuar pregando, de continuar ministrando. Quando foi hoje de manhã, a Liliane disse: você não vai pregar. Eu disse: não tem como não. Como não estar na casa do Senhor depois disso? Como não adorar a Ele depois disso? Como não glorificar o nome dEle depois disso? Como? Tem gente que inventa tanta desculpa para Deus, sabe? Porque choveu, porque está frio, porque chegou visita, porque hoje eu não vou, porque eu estou virado com um, eu estou virado com outro, até o dia, querido, que tomara que em nome de Jesus você não viva uma situação dessa. Eu clamo a Deus em nome de Jesus, mas a gente só aprende a valorizar as coisas quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Porque lá no vale da sombra da morte, você entende de fato, de verdade, que Davi estava dizendo aqui: Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dele.
Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível, e não há como eu ser derrotado. Satanás, escute isso. Não há como eu ser derrotado. Escute mais uma vez. Não há como eu ser derrotado. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas. O que você está passando é nada diante dEle, é absolutamente nada diante dEle. E eu vim aqui nessa noite dizer para você que o poder pertence a Ele. Ele tem o controle de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas.